Havia algo de solitário e sombrio na vida de Augusto. Ele morava há mais de 20 anos em um sítio afastado, no coração da floresta, onde o vento cortava como lâmina e a vegetação parecia ter vida própria. Era caçador, e seu trabalho o levava a vagar por trilhas remotas, caçando na calada da noite e isolando-se das pessoas. O sítio ficava no fim de uma estrada de terra, longe da cidade mais próxima, onde a única companhia de Augusto era o som dos animais e o silêncio profundo da mata. Ele nunca teve medo do silêncio da floresta. Para ele, era um aliado. No entanto, nas últimas semanas, algo havia mudado. Ele começava a ouvir sussurros no vento, a sensação de estar sendo observado e uma pressão constante no ar, como se a floresta tivesse se fechado ao redor dele. Naquela manhã, enquanto arrumava seu rifle e preparava as armadilhas para o dia de caça, ele ouviu algo peculiar. Um som de passos leves, mais rápidos, na trilha que levava à sua casa. Augusto franziu a testa. Era o tipo de som que um animal faria, mas muito mais pesado. Alguém estava se aproximando. Ele pegou sua faca e se escondeu atrás de um grande tronco, esperando. Os passos se aproximaram e, por um breve momento, ele viu uma figura na borda da floresta. Mas quando ela cruzou a linha de visão, Augusto não viu mais ninguém. Não havia rastro algum. O homem se levantou lentamente, desconfiado, e voltou para dentro de sua casa. Seus olhos estavam fixos na floresta, tentando entender o que estava acontecendo. Ele nunca acreditou em histórias de assombração, mas sentia que havia algo estranho no ar, algo que não podia ser ignorado. Naquela noite, ele ouviu os passos de novo, dessa vez mais próximos, como se algo estivesse caminhando ao redor de sua casa. O vento assobiava entre as árvores, e de repente, uma batida forte na porta fez Augusto pular da cadeira. "O quem está aí?" gritou com a voz firme. Não houve resposta. Ele se aproximou da porta e, com um rápido movimento, abriu-a, mas não havia ninguém. O vento forte fazia as árvores balançarem violentamente, mas fora isso, nada mais se movia. No entanto, quando ele olhou para o chão, viu algo que o fez engolir em seco: pegadas. Pegadas grandes e profundas, que pareciam humanas, mas não eram. Algo mais. Algo com garras, como se uma criatura tivesse caminhado ali. Augusto sentiu um frio na espinha. Ele sabia que não estava sozinho. Naquela noite, ele se trancou em sua casa, fazendo uma vigília em sua janela. O que fosse que estivesse lá fora, ele queria saber. O vento soprou ainda mais forte, e os galhos das árvores batendo nas paredes da casa soavam como mãos tentando alcançar sua janela. Ele pegou seu rifle e se preparou para qualquer coisa. À medida que a noite avançava, uma sensação estranha tomou conta dele, como se os olhos da floresta estivessem voltados para ele. Ele olhou pela janela e viu uma sombra, algo se movendo com agilidade pelas árvores. Não era um animal, não era um homem. Era algo mais. Algo que se esquivava da luz da lua. Ele sentiu seu coração disparar, mas não podia se dar ao luxo de hesitar. Com um suspiro profundo, pegou sua lanterna e saiu para fora. Cada passo parecia ecoar na noite silenciosa. As árvores estalavam à medida que ele avançava, e a sensação de estar sendo seguido não o abandonava. Ele se aproximou da trilha principal, a mesma que levava à sua casa. Foi quando ele viu a figura pela primeira vez. Não era um homem nem uma besta. Era uma criatura encapuzada, com os olhos profundamente escuros, um semblante de dor eterna. Suas mãos estavam estendidas, como se estivessem aguardando que alguém as tomasse, e ele percebeu que estava olhando diretamente para ele. "Quem é você? O que quer de mim?" gritou Augusto, a voz cheia de raiva e medo. A figura não respondeu. Ela apenas se afastou lentamente, indo na direção da floresta, e, quando o caçador tentou se aproximar, ela desapareceu nas sombras. Ele parou, ofegante, tentando processar o que havia visto. Era um espírito? Uma aparição? Ele não sabia, mas não poderia ignorar. Algo estava ali, na floresta, e ele não estava mais seguro em sua casa. Naquela noite, o vento uivava ainda mais forte, e os galhos das árvores continuavam a bater nas janelas
como se quisessem entrar. Augusto não conseguiu dormir. Seus olhos se mantiveram fixos na porta, esperando que algo ou alguém invadisse. Mas a tensão era quase insuportável. Pela manhã, ele tentou se convencer de que aquilo não passava de sua imaginação. Ele pegou suas armas e foi para a floresta, caçar, como sempre fazia. Mas as árvores estavam estranhamente silenciosas, como se a própria natureza estivesse em pausa. Ele se movia cautelosamente, sentindo o peso da mata sobre seus ombros. Foi então que encontrou o lago. O lago que ele sempre soubera ser perigoso, mas nunca se atrevera a explorar. Algo o puxava em direção a ele. Ele viu na margem algo estranho, uma marca de queimadura no chão, como se algo tivesse sido arrastado para dentro da água. As árvores ao redor do lago estavam em silêncio absoluto, como se temessem falar. Enquanto se aproximava, ele sentiu o cheiro de carne podre, e foi quando viu. Na água, uma figura se movia lentamente, flutuando, com os olhos completamente brancos. Era um homem, ou o que restava dele, com a pele arruinada e desfigurada, os ossos à vista, como se tivesse morrido ali há muito tempo. A criatura levantou a mão para ele, como se o chamasse. O caçador recuou, mas antes que pudesse sair correndo, ouviu a voz. Uma voz baixa, rouca, mas estranhamente familiar. Era como se tivesse vindo de dentro de sua própria mente. "Você não pode fugir!" Augusto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele virou-se rapidamente tentando fugir, mas antes que pudesse dar um passo, sentiu algo agarrar seu tornozelo. Era uma mão, fria e pegajosa, que o puxava para o fundo do lago. Ele lutou, mas não conseguiu se soltar. A água começava a subir em torno de sua cintura e o toque da mão fria parecia mais forte. Ele gritou, mas sua voz se perdeu no vento. Ele olhou para o céu, tentando encontrar um ponto de referência, mas tudo estava em sombras. A floresta, o lago, tudo parecia uma armadilha, e ele estava preso. E foi então que ele viu. Uma sombra se aproximando, uma figura que se arrastava por entre as árvores, com os olhos fixos nele. Era a criatura, aquela mesma figura encapuzada que ele tinha visto na noite anterior. Ela estava de volta. "Eu avisei você", a figura sussurrou, sua voz fria como a morte. Com um último esforço, Augusto usou o que restava de sua força para tentar escapar, mas foi em vão. A criatura o puxou para o fundo do lago, e no instante em que ele afundou, tudo se apagou. A água se fechou sobre ele e o vento parou de uivar. O que restou de Augusto foi apenas uma lenda, sussurrada pelas árvores e pelas águas. Desde aquela noite, ninguém mais viu o caçador. E o sítio de Augusto permanece vazio, a casa vazia e as trilhas da floresta cada vez mais solitárias. Mas dizem que à noite, se você caminhar pelas margens do lago, pode ouvir o som de passos apressados e uma voz baixa, que vem de dentro da água, chamando para sempre. Era uma tarde abafada de verão quando João, de 12 anos, chegou ao sítio de seu avô. Ele estava animado, pois sempre adorou passar as férias ali, em meio ao campo, rodeado pela natureza. A casa de pedra e madeira ficava afastada de tudo, no topo de uma colina que dominava a paisagem. O vento soprava suavemente entre as árvores e o aroma de terra fresca preenchia o ar. Era o cenário perfeito para um descanso longe da correria da cidade. "Vovô, cheguei!" gritou João, atravessando o portão de ferro que rangia a cada movimento. Seu avô, um homem idoso e de cabelo branco, estava na varanda, com um sorriso no rosto, esperando pelo neto. Com seus olhos cansados, mas cheios de amor, ele o abraçou com força. "Bem-vindo, meu garoto. Já estava sentindo sua falta. Você vai adorar passar esses dias aqui. Vai ser bom para você descansar e para aprender algumas coisas que só o campo pode ensinar", disse o avô com uma voz grave, mas acolhedora. Mas, embora João amasse a companhia do avô, algo naquela visita parecia estranho. O sítio estava mais silencioso do que o normal, e havia uma sensação no ar, um peso, como se algo não estivesse certo. Mas ele pensou que era apenas sua imaginação pregando peças. Após o jantar, o avô contou histórias antigas sobre o sítio, muitas das quais João já ouvira antes, mas naquela noite ele parecia mais sério, mais introspectivo. "Sabe, João, tem algo que você precisa saber sobre esse lugar.
algo que sua mãe nunca quis que você soubesse. O avô disse, com uma expressão sombria. João o olhou curioso. O avô nunca fora de falar muito sobre o passado da família. Ele sempre mencionava a história de como comprou o sítio, mas raramente falava sobre o que acontecia por lá antes de ele se mudar para a propriedade. O que aconteceu aqui, vovô? João perguntou, sua voz baixa. O avô olhou para os lados, como se certificasse de que ninguém os ouvia, e então se inclinou para mais perto. A voz quase um sussurro. Oh, este sítio tem uma história muito antiga. Muito antes de eu vir para cá, havia uma fazenda aqui, e a família que morava nela. Bem, aconteceu algo terrível. Algo que eles nunca conseguiram explicar. João se aproximou, seu coração acelerando. O avô parecia tão sério, tão temeroso, que ele não conseguiu evitar perguntar. O que aconteceu, vovô? O avô demorou a responder, olhando para o horizonte, como se algo o estivesse impedindo de falar. Eles desapareceram, todos, de uma noite para o dia. Não houve explicação. Ninguém sabe o que aconteceu, mas desde então, sempre houve algo estranho no ar, algo não natural. Sua mãe sempre me pediu para não te contar isso, mas talvez seja a hora de você saber. O avô fez uma pausa e olhou, profundamente nos olhos do neto. A casa nunca foi a mesma depois que eles desapareceram. Às vezes, à noite, você pode ouvir os sussurros na escuridão. E há uma velha árvore perto do lago, onde ninguém vai mais. Dizia-se que ela era maldita. E o pior, a fazenda, o sítio, eles continuam observando. João sentiu um calafrio na espinha, mas, com a mente cheia de perguntas, não disse nada. Ele tentou ignorar o medo crescente dentro de si. Afinal, o avô sempre foi um homem forte e racional, e ele sabia que o vovô jamais falaria coisas sem sentido. Mesmo assim, aquela noite foi diferente. O vento parecia mais forte, e o som das árvores balançando fora da casa tinha um tom quase musical, como se houvesse algo mais lá fora. Vai dormir agora, meu garoto. Não se preocupe. Vamos dar uma volta no sítio. Amanhã, e você vai ver como tudo é. Calmo e bonito por aqui. Esqueça o que eu disse. O avô concluiu, tentando tranquilizá-lo. Mas aquela noite, João não conseguiu dormir. O vento uivava lá fora, e o som das janelas da casa batendo nas molduras era inquietante. Ele se virou na cama, tentando encontrar uma posição confortável. Mas algo o incomodava. O que seu avô disse, aquilo não saía da sua mente. Ele decidiu que no dia seguinte, iria investigar o que realmente acontecera no sítio. Quando o dia amanheceu, o sol já estava forte e o campo parecia sereno. O avô e João passearam pela propriedade, conversando sobre as plantas e os animais. No entanto, quando chegaram perto do lago, João notou a árvore que o avô mencionara. Ela estava mais distante, à margem do lago, uma árvore velha e retorcida, com seus galhos se estendendo de forma estranha para o céu. Parecia observá-los. Essa é a árvore da qual eu te falei. Ninguém chega perto dela. João, já vi coisas ali que você não acreditaria, o avô disse, com um tom de voz sombrio. João, impulsionado pela curiosidade, decidiu ir até a árvore. Ele sabia que o avô estava preocupado, mas sentia que precisava entender o que estava acontecendo naquele lugar. Enquanto se aproximava, algo no ar mudou. O vento cessou e o silêncio foi absoluto. O som da água no lago, que antes era suave, agora parecia abafado, como se algo estivesse interferindo. Quando João tocou a casca da árvore, um arrepio percorreu seu corpo. Ela parecia mais fria do que as outras árvores ao redor, e havia marcas estranhas gravadas nela, como se algo tivesse sido arranhado ali com força. Foi então que ele ouviu. João, sussurrou uma voz baixa, quase imperceptível. Ele se virou, procurando pela origem da voz, mas não havia ninguém. Seu coração disparou. A voz vinha de dentro da árvore. Com uma coragem que não sabia de onde vinha, João se aproximou ainda mais da árvore e colocou o ouvido bem perto da casca. Quando fez isso, a voz sussurrou de novo, desta vez mais forte e desesperada. Oh, ajude-me! Ele recuou, assombrado, e foi nesse momento que algo de terrível aconteceu. Os galhos da árvore se mexeram de forma abrupta, como se uma força invisível estivesse manipulando-os. O vento começou a soprar de forma violenta, e João ouviu novamente. Ajude-me!
Ele correu para o avô, com o rosto pálido e os olhos arregalados, e contou o que tinha ouvido. O avô, com um olhar grave, o puxou para dentro de casa sem dizer uma palavra. Quando entraram, ele trancou a porta com firmeza e se sentou à mesa. Você ouviu, não é? A voz. Você viu o que está acontecendo? Disse o avô, com os olhos marejados. Eu tentei te proteger, mas agora não há mais como esconder a verdade. A casa, o sítio, tudo aqui está amaldiçoado. Não podemos mais escapar do que aconteceu. Ele olhou para João com uma tristeza profunda. A voz que você ouviu, João, não é de um espírito perdido. Ela é de alguém que está preso, algo que nunca deve ter sido liberado. Sua mãe sabe disso. Ela sabe que há algo muito errado com esse lugar. Não deveríamos ter ficado aqui por tanto tempo. Há mais de 100 anos, uma tragédia aconteceu neste sítio, e aqueles que desapareceram, aqueles que nunca foram encontrados, eles nunca partiram. O avô então começou a chorar, algo que João nunca imaginou ver. Ele abraçou o avô, sentindo o peso da revelação, mas o terror ainda o consumia. E naquela noite, João ouviu mais uma vez a voz, agora mais clara e próxima. Vô, o vento uivava cada vez mais forte, e do lado de fora, a árvore retorcida parecia observar, aguardando a próxima vítima. O fim de semana no sítio da avó sempre fora uma tradição na família de Marta. Toda a família se reunia para aproveitar a paz do campo, longe da agitação da cidade. O sítio ficava na zona rural, afastado da civilização, cercado por campos de milho e uma floresta densa que parecia engolir tudo o que ousasse se aproximar. Durante anos, os primos, Marta, Felipe, Ana, João e Lucas, se reuniam ali, em tardes de jogos e risadas. Mas aquele fim de semana seria diferente. Algo estava prestes a mudar para sempre. Chegaram na sexta-feira à noite, depois de uma longa viagem de carro, e logo perceberam que algo estava errado. A casa estava mais silenciosa do que o habitual. A velha construção de madeira, com seu telhado coberto por musgo, parecia ainda mais envelhecida do que lembravam. A varanda estava vazia e o jardim, antes bem cuidado, agora parecia descuidado e tomado por mato alto. Quando entraram, a porta rangia de maneira estranha e o cheiro de mofo se espalhou pelo ar. Acho que a vovó não tem cuidado da casa como antes, comentou Felipe, tentando aliviar a tensão. Marta olhou para ele, mas um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava fora do lugar. As paredes de madeira estavam cobertas por uma camada espessa de poeira e o silêncio era profundo. Quando atravessaram o corredor, passaram por um velho retrato de família na parede, algo que sempre os fazia sorrir. Mas naquela noite o quadro parecia estar embaçado, como se uma névoa invisível tivesse se formado sobre ele. Após o jantar, todos se acomodaram na sala de estar. A avó, como sempre, parecia distante, sentada na cadeira de balanço perto da lareira, observando as chamas com um olhar perdido. — Está tudo bem, vovó? — perguntou Ana preocupada. A avó sorriu de forma enigmática, mas não respondeu. Os primos tentaram continuar a conversa, mas algo estava no ar, uma tensão que não sabiam explicar. Foi quando a avó se levantou lentamente, caminhou até a janela e com a voz baixa disse: — Cuidado com a floresta à noite. Não andem por lá depois do anoitecer. Lembrem-se do que aconteceu. Ela não completou a frase, e a sala ficou em um silêncio desconfortável. Marta tentou mudar de assunto, mas os olhos de todos estavam fixos na avó, que voltou à cadeira fechando os olhos, como se estivesse imersa em algum pensamento distante. Quando a noite caiu, o vento começou a soprar forte lá fora. A casa rangia com os ventos, e as lâmpadas da sala começaram a piscar, criando um jogo de sombras que parecia dar vida às paredes. Os primos estavam mais tensos agora, embora tentassem se distrair com conversas e brincadeiras. Mas então, no meio da conversa, João levantou-se de repente e olhou pela janela. — Vocês ouviram isso? — perguntou com a voz baixa e tensa. Todos se calaram tentando ouvir. Lá fora, na escuridão da noite, algo os observava. Não era o som do vento ou dos animais. Era algo estranho, como passos, leves e cautelosos, na grama alta. De repente, as lâmpadas da sala piscavam novamente, mais rápido agora, como se a própria casa estivesse vibrando. Felipe, tentando parecer corajoso, levantou-se e foi até a janela. Lá fora, a escuridão parecia ainda mais impenetrável.
Mas então ele viu, no limite da luz da lanterna que estavam usando, uma figura encapuzada apareceu, parada na borda da floresta. Não era uma pessoa comum, sua postura era rígida, como se fosse feita de madeira, com os braços esticados ao lado do corpo. Felipe engoliu em seco. "Alguém está lá fora", disse, sua voz tremendo. Todos correram para a janela, mas quando olharam, a figura havia desaparecido. O silêncio caiu novamente sobre a casa. "Deve ser alguém brincando", disse Marta, tentando manter a calma. Mas ninguém parecia convencido. Eles decidiram, a contragosto, fechar as janelas e ir dormir, embora nenhum deles estivesse realmente tranquilo. A sensação de que algo estava errado era cada vez mais forte. Na madrugada, Lucas acordou com um barulho estranho. Pareciam passos vindos do andar de cima, onde estavam os quartos. Eram passos lentos e pesados, como se alguém estivesse caminhando por ali. Ele acordou os outros, mas, quando todos saíram do quarto para investigar, a casa estava vazia. O som havia cessado. "Isso não faz sentido", disse Ana com o rosto pálido. Eles desceram para a sala, onde a avó estava, ainda na cadeira de balanço, mas agora parecia diferente. Seus olhos estavam fixos em algum ponto distante e sua expressão estava vazia. Foi então que Marta percebeu. A avó não estava mais vestida como antes. Ela usava um vestido antigo, desbotado, como se tivesse sido de outra época. Ela olhou para eles com os olhos profundos e sombrios. "Não saiam de casa, não sigam o chamado. Ele está perto", a avó sussurrou, com uma voz que não parecia a dela. Antes que alguém pudesse perguntar, a avó se levantou lentamente e caminhou para a porta da frente. Todos seguiram, sem saber o que fazer, até que a avó abriu a porta e saiu para a escuridão da noite. Sem pensar, os primos correram atrás dela, chamando seu nome. Mas quando chegaram ao campo, ela havia desaparecido na floresta. As árvores pareciam mais densas, e a escuridão parecia se intensificar à medida que se aproximavam do limite da mata. O vento estava mais forte e uma sensação opressiva os envolvia. Foi então que viram. No fundo da floresta, iluminado pela luz tênue da lua, estavam dezenas de figuras encapuzadas, como a que Felipe vira pela janela. Elas estavam de pé, imóveis, formando um círculo ao redor de algo. Algo que não podiam ver, mas que sentiam. Uma presença pesada e ameaçadora. Lucas, com os olhos arregalados de terror, disse em um sussurro: "Essas pessoas, elas não são normais. O que são elas?" Ana estava prestes a responder, mas uma mão fria e ossuda agarrou seu braço. Ela gritou e todos correram, mas o som das figuras encapuzadas começou a se aproximar. O chão parecia tremer sob seus pés, e o som de passos pesados ecoava, como se algo enorme estivesse se movendo nas sombras. No meio da fuga, Marta tropeçou e caiu. Quando olhou para trás, viu as figuras cercando-a, seus rostos ocultos pelas capuzes, mas algo nos olhos deles era visível, um vazio profundo, uma ausência de alma. Ela gritou, mas sua voz foi abafada pela escuridão. De repente, uma luz forte apareceu. Era a lanterna de Felipe, que havia encontrado um caminho de volta. Ele puxou Marta de volta e, juntos, todos correram de volta para a casa. Quando chegaram, a porta estava trancada e a avó não estava mais lá. Mas a casa estava diferente. As paredes agora estavam cobertas por símbolos estranhos, como se algo antigo e proibido tivesse sido invocado. A partir daquele dia, o sítio nunca mais foi o mesmo. A avó desaparecida nunca foi encontrada, e ninguém mais ousou se aproximar da floresta. Os primos tentaram esquecer o que haviam vivido, mas, sempre que se reuniam, um arrepio percorria suas espinhas, e a lembrança do que viram naquela noite se instalava em seus corações, como uma sombra que jamais os deixaria em paz. E dizem à noite, se alguém se aproximar da floresta e ouvir atentamente, pode ouvir o eco de uma risada baixa e distante, vinda do fundo das árvores. O chamado das almas perdidas que há muito tempo foram consumidas por algo que eles não compreendiam. Algo que ainda está lá, esperando. Quando Paulo decidiu passar o fim de semana no sítio de sua tia, nunca imaginou que aquele lugar, tão tranquilo e afastado, escondia um segredo sombrio. Teodora morava sozinha em uma propriedade isolada, rodeada por um vasto campo de milho e uma floresta densa, que parecia engolir qualquer som que tentasse escapar de suas fronteiras.
O sítio era bonito de dia, mas ao cair da noite, uma sensação inquietante pairava no ar, como se algo invisível estivesse sempre observando. Paulo sempre achou que sua tia exagerava quando falava sobre as coisas estranhas que aconteciam ali, mas, ao chegar, logo percebeu que algo não estava certo. A casa, embora antiga e bem cuidada, parecia pesar com o tempo, como se estivesse cheia de memórias amargas. As paredes de madeira rangiam a cada movimento, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelos sussurros do vento e pelos ruídos distantes da natureza. Na primeira noite, depois do jantar, Paulo estava sentado na varanda, admirando o céu limpo e as estrelas brilhando. Ele observava a escuridão crescente quando viu algo peculiar na extremidade do campo, perto da floresta. Era uma figura, uma sombra humana, que parecia se mover lentamente entre as árvores. Paulo piscou várias vezes, tentando entender o que estava vendo, mas logo a figura desapareceu na escuridão. Ah, deve ser algum animal. Ou talvez o vento fazendo as árvores se moverem de uma forma estranha, pensou ele, tentando se convencer de que não havia nada de sobrenatural por ali. No entanto, naquela noite, ao se deitar, um sentimento desconfortável o dominou. O som da casa era inquietante, e Paulo começou a ouvir rangidos vindo do andar de cima, como se alguém estivesse andando ali. Ele tentou ignorar, convencendo-se de que eram apenas os velhos andames da casa, mas o som continuava, cada vez mais forte, até que ele sentiu como se estivesse sendo vigiado. À medida que a noite avançava, o ambiente se tornava mais opressor. O silêncio fora interrompido por um som abafado de passos, seguidos de um suspiro profundo, como se alguém estivesse perto, observando-o através das paredes. Assustado, Paulo levantou-se da cama e tentou abrir a porta do quarto, mas ela estava trancada e a chave, que sempre ficava em cima da mesa, desaparecera misteriosamente. A sensação de pavor aumentava a cada segundo. O que está acontecendo aqui? Pensou ele, a respiração pesada. Ele então se lembrou de algo que sua tia lhe disse logo após a chegada. Nunca ande pelo campo à noite. E se ouvir algo estranho, não vá atrás. Não faça perguntas, só durma, meu filho. Durma e espere o amanhecer. O problema é que Paulo não conseguia mais dormir. Com o coração acelerado, ele pegou sua lanterna e tentou sair pela janela do quarto. Mas antes que conseguisse, um grito cortou o ar. Um grito baixo e desesperado, vindo da direção do campo. Sem pensar, Paulo correu para fora, ainda com a lanterna em mãos, e atravessou o jardim até chegar à cerca que separava o campo da floresta. O grito soou novamente, mais alto e mais angustiado. Ele sabia que não era sua tia, mas algo o compeliu a continuar. Quando chegou ao meio do campo, a lanterna iluminou uma área escura e fria. O vento havia parado de repente, e a escuridão parecia mais densa. Foi então que ele viu algo que fez sua pele gelar. No centro do campo havia um velho poço de pedras, meio coberto por vegetação rasteira. Ao lado dele, a figura de um homem pálido e com os olhos fundos estava de joelhos, murmurando algo incompreensível. Ele não parecia se mover, mas estava lá, parado, como se esperasse algo ou alguém. Paulo recuou, tentando se esconder entre as árvores. Seus pés pareciam pesar 1 tonelada, mas o som de passos atrás de si o fez parar de novo. Ele virou-se rapidamente, apontando a lanterna para o som. O feixe de luz iluminou um rosto pálido e distorcido, com olhos negros e profundos, que o encaravam fixamente. Era a figura do homem que ele tinha visto de longe mais cedo, mas agora estava bem ali, bem na sua frente. O homem não se movia, mas seus olhos eram impossíveis de desviar. Paulo sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se aquela visão estivesse sugando sua energia, como se o próprio tempo estivesse se dobrando ao redor dele. Aquele ser, ou o que quer que fosse, continuava a encará-lo em silêncio. E a cada segundo, a sensação de que ele não estava mais sozinho no campo aumentava. O medo tomou conta de Paulo, mas algo dentro dele, uma força invisível, o impeliu a dar passos lentos em direção ao poço. Com o coração batendo forte, ele chegou até o local, onde a visão do poço parecia ainda mais sombria. As pedras ao redor estavam cobertas por musgo, e o cheiro de umidade parecia impregnar o ar. Então ele ouviu novamente o murmúrio. Não era mais um grito, mas um sussurro baixo, como se alguém estivesse falando diretamente em sua mente. Não olhe dentro do poço.
A advertência soou clara em seus ouvidos, mas sua curiosidade foi mais forte. Ele se aproximou mais do poço e, ao olhar para dentro, o que viu fez seu sangue congelar. O fundo do poço estava coberto por uma camada de água turva, mas no reflexo da água ele viu algo horrível. O rosto de um homem com os olhos completamente brancos o encarava fixamente, e as mãos dele se moviam debaixo da superfície da água, tentando agarrá-lo. Paulo recuou, tropeçando e caindo para trás, mas não conseguiu afastar os olhos. Ele estava paralisado, como se algo o tivesse prendido àquela visão. E antes que pudesse gritar ou correr, a figura que ele tinha visto de longe, o homem pálido, apareceu de novo, agora ao seu lado, sem nenhum som. Seus olhos estavam vazios e a expressão em seu rosto era de dor extrema, como se estivesse preso naquele lugar há séculos. No instante seguinte, ele ouviu um barulho de pedras caindo no fundo do poço, e de repente a figura desapareceu. O ar parecia mais pesado, mais denso. Paulo, tremendo, conseguiu se levantar e correr, sem olhar para trás, até a casa. Quando chegou lá, sua tia estava na porta, olhando-o com um olhar vazio, como se soubesse exatamente o que ele tinha visto. Ela não perguntou nada. Apenas disse: "Eu te avisei, Paulo, o poço não perdoa." Na manhã seguinte, a tia de Paulo não estava mais na casa. Os vizinhos encontraram a velha residência vazia, e o único vestígio dela era uma carta deixada sobre a mesa que dizia apenas: "O poço reclama aquilo que pertence a ele." E no fundo do poço, um reflexo de olhos profundos e sem vida continuava a olhar para o mundo, esperando a próxima vítima.